Olá, pessoas! Estamos aqui de volta para continuar com o nosso curso de TET, né? Tecnologia dos Materiais, Ensaios Mecânicos e Tratamentos Térmicos. E agora falando sobre o assunto imperfeições ou defeitos cristalinos. Para a gente começar a falar desse tema, e lembrando que essa aula também vai ser dividida em duas partes, hoje a gente vai falar da primeira parte dessa aula, para o conteúdo ficar menor, né, e mais simples de ser compreendido. Para a gente começar a falar disso, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês. Então, vamos lá para o conteúdo que eu não acho. Vamos ver onde que ele está. Está aqui. Só um minuto. Estou procurando. Achei. Pronto. Vamos lá, então. Hoje a gente começa a falar desse tema, sem considerar as divisões, esse é o nosso quarto assunto, né? Lembrando que a disciplina de TET, ela é apresentada por mim, porém, né, ela também é ensinada pelo professor Diego, e eu que encaminho as aulas online aqui com vocês, mas o professor Diego também faz parte de toda a disciplina. Então, vamos lá, imperfeições ou defeitos cristalinos. Por que a gente tem que estudar as imperfeições em sólidos? Se vocês se lembram, o nosso último assunto foi sobre a estrutura dos sólidos, né? Como que era a organização das estruturas cristalinas presentes, né, nos sólidos cristalinos. Agora que a gente já sabe, né, já aprendeu sobre as estruturas cristalinas, estudamos bastante as estruturas cúbicas de face centradas, cúbicas de corpo centrado, falamos também da hexagonal compacta, também aprendemos o que é o fator de empacotamento atômico, o que é o número de coordenação, fizemos até alguns cálculos de densidade e a gente entendeu, né, que os metais no estado sólido, quase todos os metais no estado sólido, eles apresentam estrutura cristalina, estrutura cristalina definida, né, podendo ser de qualquer um dos tipos das quais a gente estudou. Então, agora a gente começa a ter mais embasamento para compreender por que é tão importante estudar as imperfeições dos sólidos cristalinos, porque no mundo ideal, todos os sólidos cristalinos seriam perfeitos, né? Os átomos estariam organizados de acordo com a sua estrutura típica, né? As soluções, elas seriam feitas, né, com a inserção de átomos ali nos interstícios, nos espaços vazios, ou ocupando, né, espaços bem definidos dentro da estrutura cristalina e não haveria nenhum problema, mas na realidade, na verdade, na vida real, isso dificilmente acontece, né? Normalmente a gente tem ali o surgimento de defeitos durante o processo de fabricação, durante o processo de transformação do material, e esses defeitos, eles podem causar várias consequências nesses materiais. Algumas muito ruins, outras que podem ser até providenciais, né, para o tipo de aplicação que a gente pretende fazer. Então, vamos lá. As propriedades de alguns materiais são muito influenciadas pela presença de imperfeições, porque a gente, na sequência, né, nas próximas aulas, também vai falar sobre propriedades. E por que a estrutura cristalina e os defeitos presentes nela são importantes, né, com relação ao surgimento e ao aproveitamento das propriedades nesses materiais. As propriedades, então, elas podem ser da ordem mecânica, elétrica, química e ótica. O que é importante, né, que a gente saiba ao estudar as imperfeições nos sólidos? Conhecer os tipos de imperfeições, saber como que elas podem ser, saber como cada tipo de imperfeição vai afetar as propriedades do material, se isso é benéfico ou maléfico, ou como controlar isso, né, ou como até verificar se essa imperfeição está lá. Exemplos, né? Os metais puros, aqueles que a gente encontra na tabela periódica, como ferro, como cromo, como alumínio, molibdênio, quando eles são ligados, quando eles recebem a adição de um outro material,
podendo ser um metal ou também um não metal, né? Vocês se lembram que o aço é uma ligação entre o elemento puro ferro com o elemento não metálico carbono. Então, o aço é um material ligado, né? Porque o ferro recebe uma adição de outro material. Quando ele é ligado, então, quando um metal puro é ligado, recebe a adição de um outro elemento, átomos de impureza são adicionados. Nesse caso, não vamos usar, né, impureza aqui no sentido de uma coisa ruim. A impureza é alguma coisa que eu adicionei aqui, adicionei no meu metal base, né, no meu metal puro, para mudar efetivamente as propriedades dele. Isso é feito propositalmente, né? Eu faço para alterar alguma propriedade que eu queira lidar de uma outra forma. Então, átomos de impureza são adicionados. Como exemplo, a gente está usando aqui o que a gente chama de prata de lei. A prata de lei é uma liga, né? É uma liga feita de prata, elemento puro, né, metal puro, mais cobre. Só que eu tenho 92,5% de prata, é quase tudo prata, com um pouquinho de cobre lá, né? 7,5% do cobre. Para quê? Para que o cobre altere as propriedades da prata, para o tipo de uso que ela vai ser empregada. Não importa se essa liga fica melhor ou pior, importa que essa liga fique adequada para o propósito que ela tem, para a aplicação que ela vai ter no futuro. Então, nesse caso, eu digo que a prata é um metal puro, a prata é um metal base. E o cobre, embora também seja um metal puro, nessa proporção de 7,5%, inserido aqui na estrutura cristalina da prata, porque quando eles estiverem no estado sólido, eles vão ter uma estrutura cristalina própria, né, da prata de lei, que é a prata mais cobre. Quando o cobre entra aí, ele entra como uma impureza. Então, o que entra, o metal que vai ser adicionado, mesmo que ele chame impureza, ele não é algo ruim, neste caso. Ele é algo que entrou lá e que não faz parte, né, do metal base original. Ele entrou lá, ele vai fazer um sentido na estrutura cristalina que a gente vai entender, e neste caso a gente diz que é uma impureza. A gente vai criar aí uma solução sólida. Solução sólida não é tão difícil de entender quando a gente pensa numa solução líquida. Se eu unir, por exemplo, 1 litro de água com 10 ml de limão espremido, eu vou formar uma solução de água e limão. Eles estão ali solucionados, né? Eles acabam, se eu adicionar um pouco de açúcar lá, virou uma limonada. Mas se eu tiver ali com água e limão, entendam essa analogia. A água é o material base e o limão é o que eu adiciono. O limão, o caldo do limão, será a impureza. Eles formam uma solução, e nesse caso é uma solução líquida, né? Mas quando eu uni prata líquida com cobre líquido, eles também formam uma solução líquida. Porém, quando a temperatura baixar, e nesse caso aqui chegar à temperatura ambiente, eles continuam sendo uma solução, só que nesse caso, uma solução sólida. E se é uma solução sólida, se os metais estarão sólidos, eles têm que ter uma estrutura cristalina bem definida, que pode ser CCC, CFC, HC, ortorrômbica, tetragonal, não vamos definir isso agora, mas uma estrutura cristalina definida, onde os átomos de prata, nesse caso, e os átomos de cobre vão estar juntos, estruturando, né, um sólido cristalino, com estrutura cristalina bem definida. Então, não tenham medo, né, de falar a solução sólida. É uma solução, como uma solução líquida, porém no estado sólido, e no caso dos metais, onde os átomos vão estar organizados dentro de estruturas cristalinas. Os materiais semicondutores, por exemplo, eles têm concentrações super rigorosamente controladas de impurezas, né? Por isso que eles têm essa característica, essa propriedade de serem semicondutores. Até agora, né, o que a gente estudou? A gente aprendeu que usou, né, para aprender a lidar com as estruturas cristalinas, que tem uma ordem perfeita ao longo de toda a extensão de material cristalino. Mas esse sólido não existe na vida real, né, foi só para a gente aprender, um modelo que a gente estudou para a gente aprender. Todos os materiais têm uma variedade de defeitos, de imperfeições, e a quantidade e o tipo dessa imperfeição vai depender de como que o cristal foi formado. Quer dizer,
como que ele passou do estado líquido para o estado sólido. E a gente vai falar bastante de metais aqui, né? Então, a maneira como a solidificação aconteceu vai determinar a quantidade de imperfeições que essa estrutura cristalina pode apresentar. É isso. O que é uma imperfeição cristalina, então? Um defeito cristalino. Também defeito não é de jeito ruim, tá? É uma característica natural. É uma irregularidade na rede cristalina, aquele sólido cristalino, aquela rede formada por múltiplos tijolinhos, né, de células unitárias, com uma ou mais das suas dimensões na ordem de um diâmetro atômico. Então, essa é uma definição, é uma irregularidade na rede cristalina com uma ou mais das suas dimensões na ordem de um diâmetro atômico. Classificadas frequentemente, né, como imperfeição cristalina, de acordo com a geometria ou a dimensionalidade do defeito, elas podem ser classificadas como defeitos pontuais, lineares, interfaciais ou ainda volumétricos ou de massa. Vamos entender melhor isso. Como que surge uma imperfeição cristalina? A gente viu que ela vai depender, né, do processo de solidificação, do momento em que o material passa do estado líquido para o estado sólido. As estruturas, elas surgem sempre por meio da solidificação. Quando o metal está líquido, né, no estado líquido, superaquecido, os átomos não estão organizados em estruturas cristalinas bem definidas, porque eles estão muito energizados e eles se movimentam, né, aleatoriamente dentro daquele volume, dentro daquele material. A solidificação acontece quando o líquido passa para a fase sólida, com a redução da temperatura. Nesse caso, a gente pode ver, né, simular que aqui nesse cubo que a gente está vendo aqui, eu tenho um volume cheio de metal líquido. Quando a temperatura começa a baixar e o líquido começa a fazer a transição do estado líquido para o estado sólido, surgem esses núcleos de solidificação. O que está acontecendo aqui nesses núcleos? Os átomos aqui, os átomos dessa solução, estão perdendo energia. Eles não conseguem mais se movimentar tão rápido, porque a temperatura está baixando, o calor está diminuindo. Então, eles começam a se unir uns aos outros na forma de estruturas cristalinas bem organizadas. A gente diz que são núcleos de solidificação. É a nucleação e crescimento da nova fase, nesse caso aqui da fase sólida. Então, nesses pontos, o material líquido começa a se transformar em sólido, e se a gente está falando de um metal, cuja estrutura cristalina é bem definida no estado sólido, esses núcleos são de sólidos cristalinos, onde as células unitárias começam a se formar, né? Lembrem da CCC, CFC, crescer em número, né, e se transformar, iniciar ali o processo de solidificação, de nucleação de fases sólidas em lugares distintos desse volume aqui, né, de metal líquido que eu tenho dentro desse cubo. É isso. A formação do sólido cristalino, ele obedece a algumas etapas, então vamos lá, né? Se a gente estiver vendo aqui, ó, a organização desses núcleos, como que isso aconteceu? Primeiro, alguns átomos começaram a se juntar. Imaginem que a gente tem líquido aqui, está se transformando em sólido, então alguns átomos aleatoriamente começam a se juntar aos outros, formando estruturas cristalinas bem definidas em orientações geométricas diferentes, né? Em eixos de orientação diferentes. E sendo assim, cada vez mais eu vou ter átomos se unindo uns aos outros, e eles estão aqui cada vez mais criando núcleos de solidificação maiores, né? Vão crescendo, a temperatura vai diminuindo, o calor vai diminuindo, os átomos vão ficando sem energia e vão se organizando nessas estruturas cristalinas em eixos coordenados diferentes, né? Para cada núcleo, porque não acontece tudo ao mesmo tempo. Não é magicamente que o material está sólido e vai se transformar em líquido todo de uma vez. Vai acontecendo em pontos diferentes dessa solução líquida que está passando por uma solução sólida. E isso vai acontecendo até que essa frente de solidificação aqui, ó, encontra essa frente de solidificação aqui, que estava orientado em eixos diferentes, né? Cresciam, né?
de acordo com a orientação de eixos diferentes. Lembrando que a gente está vendo um desenho chapado aqui, mas essa nucleação e crescimento é tridimensional, né? Forma um sólido cristalino. Então, quando essa frente de solidificação encontra outra que está crescendo, ela não tem mais como avançar, né? Criam-se essas regiões aqui, ó, que meio que dividem cada região, cada frente de solidificação. E conforme, né, a temperatura baixar mais e isso se tornar totalmente sólido, eu entendo que aqui, ó, dentro dessas regiões delimitadas por esses contornos vermelhos, eu tenho a formação de sólido cristalino, orientado, né, em direções coordenadas, né, com eixos coordenados diferentes uns dos outros. E entre eles formam-se essa região aqui que eu chamo de contorno de grão. Por quê? Essa frente de solidificação que cresceu aqui, eu vou chamar de grão cristalino. Então, em cada uma dessas regiões, aqui eu tenho grãos cristalinos. E entre eles formam-se os contornos de grão, aquelas regiões onde uma frente impediu a outra de crescer e ficou ali delimitado, né, uma região onde eu tenho ali um espaço, um intervalo, né, entre uma frente de solidificação e outra. Então, aqui dentro eu tenho grãos cristalinos formados, né, por uma frente de solidificação que cresceu a partir de uma célula unitária que se multiplicou e criou, né, todo um grão sólido, e quando ela encontrou a outra frente de solidificação que também crescia e se formava numa orientação, né, diferente do sólido cristalino que se formava, o contorno de grão surgiu e, a partir deste momento, eu verifico que o material está todo sólido, porém, dividido em múltiplos grãos cristalinos, obviamente, né, que o que se espera, né, que as estruturas cristalinas lá dentro estejam formadas, porém, nos contornos de grão, eu não consigo garantir que não haja nenhum tipo de defeito, né, em função aqui dessa barreira de crescimento entre as frentes de solidificação. Mas o sólido cristalino está formado aqui na forma de grãos e contornos. Então, o processo de solidificação do sólido cristalino acontece, né, de algo muito parecido com esse esquema aqui simulado que eu mostrei para vocês. O contorno de grão, então, ele está aqui entre as frentes que crescem e lá dentro que a gente tem um grão. Se a gente for usar uma imagem metalográfica, né, preparar um pedaço de um metal, lixar, polir, atacar com reagente químico, né, que é um revelador que mostra a microestrutura do metal, eu vou colocar isso aqui no microscópio e vou ver algo desse tipo, né? Grãos aqui apresentados e contornos. Os grãos têm cores diferentes, né? Porque eu posso ter átomos com composições, estruturas cristalinas com composições diferentes, enfim, mas os contornos ficam bem delimitados por esses riscos, né? Então, aqui à esquerda a gente vê um esquema e aqui a gente vê uma imagem que pode ser uma imagem real de um material metalográfico ampliado aí em 500 mil vezes no microscópio. Todos os grãos de uma mesma fase do material têm a mesma estrutura cristalina, diferindo somente na orientação. Então, se a gente estiver na mesma fase, tem a mesma estrutura. Se for a mesma fase do material e tiver estrutura, se formar em CCC, todos vão ter a mesma estrutura CCC. Há exceções, mas a gente não vai falar das exceções agora, até como alguns tipos de ácidos inoxidáveis, de dupla fase, mas por enquanto, né, para o nosso aprendizado, vamos guardar essa informação. Todos têm a mesma estrutura cristalina, diferente apenas a orientação, a forma como essa frente de solidificação cresceu de acordo com as coordenadas espaciais que eles tinham, né, que naturalmente se formaram durante o processo de solidificação. Aí a gente tem uma diferença, né, entre um sólido monocristalino e um sólido policristalino. O sólido policristalino vai ser desse jeitinho que eu acabei de explicar para vocês, né? Quando eu tenho os grãos crescendo, o processo de solidificação avança, eles se encontram, formam os contornos. Então, eu tenho
múltiplos grãos, múltiplos cristais, porque as orientações de formação das estruturas cristalinas são diferentes. Aqui, ó, eu tenho todos os materiais, todos os átomos ordenados direitinhos, juntinhos, né? Então, isso aqui é um monocristal, eu não tenho orientações espaciais diferentes para a formação dessa estrutura. Eu posso afirmar a vocês, todos os metais são policristalinos. A gente tem alguns materiais monocristalinos, como, por exemplo, as pedras preciosas, né? Um tipo de diamante também. Os processos de solidificação, eles estão presentes, por exemplo, nos processos de fundição, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um silício monocristalino, que ele é produzido, né, através de um processo bastante especial, e aqui um processo de fundição em coquilha, que provavelmente vai produzir materiais fundidos policristalinos. Então, nos processos de fundição, de vários tipos diferentes, vocês estudarão em disciplinas de processo de fabricação, no processo de fundição existe essa passagem, né, da fase líquida para a fase sólida, com a formação do sólido cristalino e com a formação dos defeitos também. Defeitos pontuais, então, que nós vamos estudar, né? São as lacunas, os átomos intersticiais e as impurezas. Vamos lá. O que é uma lacuna? A lacuna é um espaço vazio, quando tem um átomo faltando lá na rede. Então, olha só, aqui eu tenho todo o grãozinho se formando, né? Com orientação cristalina bem definida. E aqui onde eu devia ter um átomo, não tem. Por que não tem? Porque no processo de solidificação, esse átomo deu uma bobeada, né? Ele não conseguiu entrar aí, não conseguiu encaixar e solidificou e ficou aquele vazio lá. Isso aqui é possível de ver apenas com um microscópio eletrônico de varredura, tá? Uma ampliação aí de em torno de 20.000 vezes. A gente não consegue ver esse defeito no material a olho nu e principalmente identificar, né, com material, com método simples. Isso precisa ser analisado com bastante critério. Todos os sólidos cristalinos vão ter lacunas, todos. É impossível, né? Ou muitíssimo difícil conseguir que eles não tenham. Eu acho que o impossível é uma palavra difícil, né? Embora esteja colocado aqui, que é impossível criar um material isento de lacunas, porém, a ciência dos materiais, ela avança tão rapidamente, né? Que nunca se sabe. Aqui a gente tem um exemplo, uma vacância é uma lacuna, é um espaço vazio, tá? Aqui estamos com vacancy, mas é vacância, espaço vazio é a mesma coisa. E aqui um exemplo, né? Usando uma espiga de milho, por exemplo, como que ele pode ser usado, né? De maneira, para fazer uma analogia com como é uma vacância na estrutura cristalina dos metais. Os átomos intersticiais são aqueles conhecidos como autointersticiais, são aqueles que entram nos espaços vazios que já existem na estrutura. Então, vejam aqui, ó, a gente tem uma estrutura toda formadinha, né? Toda organizada, aqui geometricamente bem definida, e olha, lá vem um átomo verde aqui, ó, se enfiar num espacinho vazio que já tinha na estrutura. É um átomo, então, do cristal. Quando a gente está falando do cristal, a gente está falando do grão, tá? Se eu usar a palavra cristal, eu estou falando ali do grão, da formação do grão cristalino, que se encontra comprimido em um sítio, um espaço intersticial. Sítio intersticial é um espaço vazio na própria rede, que sob condições comuns não é ocupado, naturalmente não seria ocupado. Em metais, esse átomo intersticial, ele introduz distorções na rede grandes, muda, né, a configuração da rede, pois o átomo é substancialmente maior do que o espaço. Ele empurra os outros que estão lá direitinhos organizados na rede, né? Então, ele distorce essa organização tão bem definida. A formação desse defeito não é muito provável, existe em concentrações pequenas, muito menores que as lacunas. Então, ter lacuna é quase 100% dos casos, e ter um átomo intersticial que vai empurrar, né, e distorcer a rede é um pouco mais raro.
Um átomo intersticial pequeno, se ele for, né, menor que o tamanho do espaço vazio, ele pode nem provocar distorção nenhuma. Isso acontece, por exemplo, se eu colocar um elemento de liga com um átomo de tamanho menor. Por exemplo, né, quando eu faço uma liga metálica, o aço que junta o ferro com o carbono, os átomos do carbono são bem menores que os átomos de ferro. Então, os átomos de carbono, eles entram nos espaços vazios da estrutura cristalina do ferro. O átomo do carbono é intersticial e pequeno. Ele vai ser uma impureza que eu vou colocar de propósito, né? Porque eu quero criar a minha liga, mas ele é pequenininho, então ele vai entrar ali na estrutura cristalina, vai ter uma distorção, vai ser pequena e vai ser proposital. Um átomo intersticial grande, como esse que a gente está vendo aqui, ó, ele gera uma distorção grande na rede, né? Porque ele vai dar um empurrão ali e um átomo vai empurrar o outro, distorcendo muito, né, essa rede cristalina. Impurezas nos sólidos, vamos mais um pouquinho. O metal considerado puro sempre tem impurezas, átomos estranhos presentes. Por exemplo, se eu falar em ferro puro, é muito difícil eu ter o ferro puro. O ferro puro, mesmo que eu faça todo o processo de refino adequado, tome todos os cuidados para refinar o ferro, ele vai ter na sua composição fósforo, enxofre, silício e manganês. E carbono, em quantidades muito pequenininhas, mas eles vão estar presentes lá. Eu não consigo tirar tudo, né? Vai ficar uma quantidade pequena, mas vai ficar. 99,9999% de pureza semelhante a 10 na 22 ou 10 na 23 átomos de impurezas por metro cúbico. É isso mais ou menos que a gente consegue de pureza. A presença de impurezas promove a formação de defeitos pontuais. Algumas impurezas chamadas elementos de liga, conforme eu conversei, né? Eu expliquei para vocês, aqueles que a gente vai adicionar para mudar as propriedades do metal base, são adicionados intencionalmente para aumentar a resistência mecânica e aumentar a resistência à corrosão. São algumas possibilidades, né? Na solução sólidas, as impurezas dos elementos de liga podem ser do tipo intersticial ou substitucional. Intersticial, quando as impurezas têm átomos pequenininhos, né? Que entram ali nos espaços vazios da rede cristalina, os espaços que já eram vazios, como no caso que eu comentei do ferro e do carbono. Substitucionais são aquelas que são impurezas com átomos grandes. Esses átomos grandes, eles vão ocupar o espaço na rede que deveria ser ocupado pelo metal base. Por exemplo, né, a gente tem lá uma estrutura cúbica de corpo centrado, onde eu tenho 8 átomos, um em cada vértice, mais um no centro. Quando entrar uma impureza intersticial lá, a impureza intersticial vai para o espaço vazio que sobrou entre esses 8 átomos do vértice e o do centro. Se entrar uma impureza substitucional lá, um átomo grande, ele vai dar um empurrão nos átomos que estão no vértice ou no centro, e ele vai ocupar o espaço dele. O que vai acontecer com o átomo que foi empurrado? Ele vai distorcendo a rede, né? Ele vai empurrar o outro e vai empurrar o outro, e assim por diante. Então, as impurezas podem ser intersticiais, átomos pequenos entrando na rede, ou substitucionais, átomos grandes entrando na rede. Aqui umas características, né? As soluções sólidas substitucionais formam-se mais facilmente quando o elemento de liga e a matriz têm a mesma estrutura cristalina e dimensões eletrônicas semelhantes. Por exemplo, se o meu metal base e o elemento que vai entrar substitucional, ambos forem CCC ou ambos forem CFC, é mais comum, né? É mais fácil de formar essa ligação. Fatores que determinam a formação de soluções sólidas substitucionais são o raio atômico, deve ter uma diferença de no máximo 15% entre os raios, estrutura cristalina deve ser a mesma para os metais envolvidos, a eletronegatividade deve ser próxima, a eletronegatividade é uma propriedade que a gente pode localizar lá na tabela periódica, e a valência, né? Um metal tem maior tendência de dissolver um outro metal de maior valência do que um de menor. Então, o ideal é que a valência, né,
desse átomo que entra como impureza substitucional seja maior. Um exemplo aqui de solução sólida substitucional, portanto, é o cobre e o níquel, que são solúveis em qualquer quantidade. Olha como os raios atômicos são semelhantes. 1,28 angstrom para o cobre e 1,25 para o níquel. Ambos têm estrutura CFC, a eletronegatividade do cobre 1,9, do níquel 1,8, valência mais 1, às vezes mais 2, e do níquel sempre mais 2. Vou interromper nossa aula por aqui e parar de compartilhar com vocês. Essa parte da aula de defeitos lineares a gente deixa para a próxima semana. Então, de novo, né? É muito legal estar aqui com vocês sempre. Eu espero que vocês se mantenham bem essa semana. E a semana que vem a gente se encontra para finalizar esse conteúdo, ok? Beijos para todos, tá?